Sua mãe, vendo que você completou 18 anos e ainda não lhe deu um neto, confiscou todos os lenços de papel do seu quarto num acesso de raiva, e ainda te ameaçou que se você não arrumar uma namorada em 3 dias, ela vai quebrar a sua coleção de copos que você comprou escondido. Desesperado, você só consegue arrumar uma namorada de fachada para satisfazer sua mãe, mas o combinado era só uma namorada temporária. E a garota realmente se agarra a você e não vai embora, não só te beija em público, como também ameaça ter filhotes seus. Eu já estou grávida de você, agora você não escapa. E ao ouvir isso, você simplesmente entra em greve. E esconde a cabeça na maciez dela, quase caindo de tanto rir. Vovozinha, normalzinha, Lelê. Sumengial, vendo isso, faz o mesmo. Se esfregando em você, murmurando, marido, Dudu, mua mua vamos ter gêmeos logo. E antes de 3 dias atrás, você era apenas um solteiro virgem que se contentava com a mão. Mas para lidar com a pressão da sua mãe para casar, você decidiu gastar dinheiro para alugar uma modelo para resolver o problema, mas quando chegou ao café combinado, olhou ao redor e só encontrou uma garota com um ar distinto, e foi direto até ela. Viu a garota sentada no canto, com uma mão apoiando o queixo, olhando para a mesa pensativamente, muito charmosa. Você simplesmente presumiu que ela era a pessoa que você tinha alugado. E então sentou-se ao lado da mulher sem ser convidado. A mulher, vendo você chegar sem convite, piscou os olhos atordoada. E então olhou para você com curiosidade. Você é. E você interrompeu o feitiço dela. E disse sorrindo, senhorita, eu sou o Giante. Fui eu que pedi para você fingir ser minha namorada. Originalmente, Sumengial pensou que você estava apenas flertando, mas depois de ouvir seu discurso prejudicial, ela imediatamente ficou agitada. Sumengial olhou para você chocada. Fingir, sua namorada. E você não ficou surpreso com isso, apenas pensou que seu bom amigo não tinha deixado as coisas claras para ela. Então você contou para ela sobre a pressão da sua mãe para casar, e olhou para Sumengial com impotência. Ao ouvir as palavras pressão para casar, Sumengial ficou visivelmente surpresa por um momento, e então sua expressão ficou sutil. E ela continuou a perguntar detalhes. Como sua mãe te pressiona normalmente? E você não escolheu esconder nada. E descreveu todas as operações malucas da sua mãe para pressionar para casar, e Sumengial ouviu tudo com entusiasmo, e os cantos da boca dela se levantaram inconscientemente. Mas ela ainda estava um pouco confusa. Você é tão bonito. Não deveria ter problemas para arrumar uma namorada. E você ficou um pouco surpreso ao ouvir isso, e deu de ombros impotente, conteve o riso e balançou a cabeça com um sorriso amargo. É tudo culpa de ser bonito, eu realmente não ouso encontrar alguém aleatoriamente, e se elas realmente se apaixonarem por mim, e quiserem ter filhotes meus, o que eu faço? Sumengial ouviu isso com os olhos brilhando, e instantaneamente ficou divertida com você. O que você está dizendo parece ter um pouco de sentido. Então o que você precisa que eu faça? Sumengial perguntou com um sorriso radiante, e você ficou perdido. O sorriso dessa mulher é realmente lindo. Mas 2 segundos e meio depois você rapidamente balançou a cabeça, e então adicionou a garota no grupo da família. No segundo seguinte, uma enxurrada de mensagens foi enviada. Olá, família do lar. Sou Sumengial, a namorada de Giante. E estou aqui por causa do estoque grande. O executivo branco que não consegue ver seus sapatos ao olhar para baixo. Yanti, você respirou fundo de repente. Raio grande e redondo. Uau, isso atinge em cheio as preferências da sua mãe. Essa pequena modelo é profissional. Como esperado, assim que Sumengial enviou a mensagem, o grupo explodiu instantaneamente. Uma enxurrada de envelopes vermelhos inundou a tela, mas você não deixou Sumengial abrir. Não é que você tenha medo que ela realmente receba. É só que você tem medo que, depois que ela clicar, sua mãe ligue em vídeo imediatamente. E assim que você termina de falar, os belos olhos de Sumengial realmente franziram ligeiramente, e seus lábios estavam franzidos, obviamente um pouco insatisfeita. Por que você não abre o vídeo? Será que minha aparência não vai agradar a sua mãe? Ao ouvir isso, você explicou rapidamente. Ela é muito bonita. A mamãe com certeza vai gostar. É só que abrir o vídeo revelará tudo. Vendo sua expressão nervosa, Sumengial, que estava tomando um gole de café, quase engasgou. Ela cobriu a boca e começou a rir. Você queria explicar mais, mas seu bom amigo Moshuai ligou. Lembre-se, não abra o vídeo com a minha mãe de jeito nenhum. Depois de lembrá-la mais uma vez, você finalmente saiu do café tranquilamente.
Assim que atendeu o telefone, você elogiou seu amigo, dizendo que a modelo que ele encontrou era realmente incrível. Muito adequada. E Moshuai, do outro lado da linha, estava ficando louco. Ele ligou para te dizer: aquela modelo não poderá vir porque tem uma tarefa do chefe. Depois de ouvir a explicação de Moshuai, sua cabeça zuniu. Você finalmente se lembrou que tinha reconhecido a pessoa errada por um bom tempo. Então, você desligou o telefone com um sorriso amargo. Que droga! Sair para encontrar uma namorada temporária e acabar reconhecendo a pessoa errada? Precisa ser tão constrangedor? E quando você olha de volta para Su Menjiao no café, você percebe que ela realmente não se parece com uma modelo. Ela é linda demais! Justamente quando você estava pensando horrorizado se ela estava de olho nos seus rins, você percebe que Su Menjiao está no telefone. Você a vê mostrando um sorriso doce, acenando para a tela do celular e dizendo com uma voz extremamente doce: tudo bem, tia. Conversamos outra hora. Hehe. Droga. Se nada de inesperado acontecer, isso é o que está acontecendo agora. Não tínhamos combinado de não ligar para a mamãe? Então, você voltou para o seu lugar com o rosto fechado, olhando para Su Menjiao com os olhos marejados. Você queria pedir uma explicação, mas a resposta dela congelou vocês dois por 2 segundos e meio. Você a vê desligando o telefone. Olhando para você com um sorriso, ela disse com uma risada. Depois de dizer isso, Su Menjiao ainda te lançou um olhar cheio de charme. Essa postura realmente pode fazer o sangue ferver, mas você realmente não está interessado em ouvi-la dizer tanto agora. Apenas olhou para Su Menjiao com um olhar de súplica, perguntando por que ela não esclareceu que não era a modelo esperada. Ao ouvir isso, Su Menjiao apenas franziu o nariz delicado, depois curvou os lábios vermelhos em um sorriso, e disse em um tom travesso: mas eu pensei que você era. Depois de ouvir isso, você ficou com uma expressão sombria. Caramba, o que ela disse parece fazer sentido. Vendo sua derrota, Su Menjiao não apenas curvou os cantos da boca para cima, com uma expressão de eu te peguei, mas você não se deixou influenciar pela beleza dela. E se ela estiver de olho nos seus rins? É melhor não arriscar. Você pensou em pegar o celular para explicar tudo para sua mãe, e também expulsá-la do grupo. Vendo isso, Su Menjiao franziu as sobrancelhas e imediatamente se preparou para pegar seu celular. Como resultado, ela tropeçou e caiu em seus braços. Ao ver o estado desajeitado dela, você não mostrou nenhuma piedade. Apenas sorriu maliciosamente, abriu o grupo da família e digitou rapidamente: mãe, puxei a pessoa errada. Ela é uma impostora, expulse-a rapidamente. Quem diria que no segundo seguinte, em vez da resposta da sua mãe, você recebeu uma longa mensagem de Su Menjiao: tia, na verdade, ontem foi meu aniversário. Jiante saiu do trabalho e esqueceu de comprar meu bolo, então nós brigamos e eu não quis falar com ele. Ele está se desculpando agora. Tia, eu sei que o que eu fiz foi errado, não tem nada a ver com Jiante. Se você vai culpar alguém, culpe a mim. Depois de ler a mensagem, você sentiu que algo estava errado e seu rosto mudou drasticamente. Puxa, essa mulher está jogando sujo. Antes que você pudesse tomar medidas corretivas, a resposta da sua mãe chegou: Jiante, seu pirralho, você está cansado de viver, não é? Ao ver isso, você respirou fundo. Você enviou uma mensagem rapidamente, preparando-se para explicar, mas no segundo seguinte, uma exclamação vermelha apareceu na caixa de bate-papo do WeChat. Você foi removido do grupo. Imediatamente, seu rosto ficou sombrio. Que mãe amorosa, disposta a tudo para ter um neto. E justamente nesse momento, Su Menjiao ainda brincou com um sorriso. Velho Jiante, por que sua tia te expulsou? Ao ouvir isso, seu rosto ficou ainda mais sombrio. Como ela já está tirando conclusões precipitadas. Você imediatamente decidiu ligar para sua mãe para explicar, e Su Menjiao ficou surpresa ao ver isso. Ela moveu os lábios vermelhos e disse: Jiante, podemos conversar sobre isso. Mas você naturalmente não planejava negociar pacificamente com ela. Mesmo que ela adote uma postura delicada e charmosa, não vai funcionar. No segundo seguinte, a ligação foi completada. Mas antes que você pudesse dizer qualquer coisa, sua mãe lhe deu uma ordem: a menos que você deixe Su Menjiao feliz, você pode esquecer entrar nesse grupo de novo. Ao ouvir isso, você zombou com desdém, em seguida, explicou naturalmente: Mãe, na verdade, Su Menjiao não é minha namorada, ela é falsa. Assim que as palavras foram ditas, do outro lado da linha houve silêncio, mas depois de um momento, um grito furioso explodiu.
Moleque, não me importa se é verdade ou mentira, você só tem que trazê-la para casa. Eu só aceito ela como minha nora. E você, ao ver isso, ficou imediatamente perplexo, e bem quando você não sabia o que fazer. Su Mengial se aproximou elegantemente e continuou a conversa, então lançou a você um olhar tranquilizador. Sim, tia. Jiante está certo, eu não sou namorada dele. Ao ouvir isso, você ficou realmente um pouco comovido. Essa mulher realmente decidiu ajudar a se explicar. Bateu a consciência? Que raro. Mas no segundo seguinte, em seu rosto adorável e comovente, brilhou um traço de astúcia, seus lábios vermelhos se curvaram ligeiramente. Seus olhos revelaram um olhar de triunfo. Ao ver isso, você sentiu um mau pressentimento, seu coração até parou por um momento. Droga, caí na armadilha. Como esperado, no segundo seguinte. Su Mengial fez beicinho e disse diretamente com uma voz ligeiramente chorosa e magoada. Tia, desde ontem, não somos mais namorados. Na verdade, nós não só brigamos. Jiante até terminou comigo. Tia, estou tão magoada. Eu o acompanhei por 2 anos, e ele nem sequer está disposto a me ouvir explicar. Tia, você diz, qual é o sentido de viver? Ao ouvir isso, você ficou completamente estupefato, mas ao virar a cabeça, você percebeu que havia realmente lágrimas no rosto de Su Mengial. Ela está realmente chorando? Precisa atuar tanto assim? Logo em seguida, no telefone, veio a voz do pai. Seu moleque. Seu pai também não aguenta mais ouvir. Você não é um canalha? Se eu soubesse, teria jogado você na parede. Então, com um bip, o telefone foi desligado, e você se sentou desamparado na cadeira, sentindo-se profundamente lamentável. Su Mengial não pôde deixar de sorrir ao vê-lo assim. Então se aproximou de você e disse com um rosto magoado, não foi você quem veio até mim para me pedir. Para fingir ser sua acompanhante de viagem temporária. Ok. Ao ouvir isso, você revirou os olhos. Foi porque eu confundi você com outra pessoa. Ok. E eu já expliquei tudo para você. Por que você ainda está insistindo em ficar aqui? Conversou e quer fugir? Que lógica é essa? Você tem que me pagar por alguma coisa também, certo? Su Mengial não respondeu diretamente a você, mas moveu a bunda para mais perto de você. Essa aura de charme maduro que se aproxima é simplesmente uma habilidade matadora para homens na casa dos 20 anos. E Su Mengial ainda usa uma voz manhosa. Não foi para ajudar o irmãozinho a parecer mais realista? Você acha que a tia e o tio ainda estão desconfiados de você agora? Ainda estão te pressionando? Queridinho, parece que não tenho caneta. Parece que não tenho caneta. Deixe-me continuar sendo seu namorado temporário. Você tem uma ideia melhor? Testemunhe como você não aguenta isso. Respirou fundo, pensando intimamente, morrer sob uma flor de peônia. É ser um fantasma galante. Em seguida, olhou para Su Mengial com um rosto sincero e perguntou, você usa anestesia para tirar um rim? Tirar um rim? Su Mengial voltou a si e soltou uma risada. Este jovem é bem interessante. Eu não uso anestesia. Meu pedido é simples. Quero que você seja meu namorado. Você ficou completamente atordoado ao ouvir isso. O café que você acabou de beber quase foi cuspido. Que tipo de palavras ferozes essa mulher está dizendo? Ser namorado dela? Em seguida, um traço de tristeza brilhou nos olhos de Su Mengial. Minha família também está me pressionando para casar. Isso me deixa sem saber o que fazer. Por sorte, você apareceu hoje. Depois de ouvir essas palavras, você finalmente respirou aliviado. Então você entendeu errado. Ela não veio para tirar um rim. Testemunhe seu sorriso bobo. Em seguida, sua expressão mudou e você balançou a cabeça em negação. Não é que você não queira concordar. Apenas, olhando para o temperamento de Su Mengial, dá para saber que ela é uma ricaça. Seus padrões para encontrar um parceiro devem ser muito altos. No entanto, Su Mengial não ficou brava depois que você recusou. Em vez disso, um leve sorriso apareceu em seu rosto bonito. Tudo bem, eu a ajudo a sair da pobreza. Ele tem muito dinheiro. Os requisitos para um genro não são muito rigorosos. Ser um pouco confuso é o suficiente. Já que é assim, você não vai mais fingir. É bom ser sustentado por uma ricaça. Você concordou imediatamente e fez um pequeno pedido, que ela lhe emprestasse 1 milhão. 1 milhão. Su Mengial franziu a testa ligeiramente. Ela não esperava que fosse apenas uma quantia tão pequena. Então, sem hesitar, ela acenou com a cabeça diretamente. Sem problemas. Vendo como ela concordou tão prontamente, você ficou imediatamente surpreso. Nossa, que sorte a sua de encontrar uma benfeitora!
Não só lidou com a pressão da sua mãe para casar, encontrou o par perfeito, como também resolveu o problema financeiro. E o motivo pelo qual você queria pegar o dinheiro emprestado é porque você é um renascido. Em breve haverá uma oportunidade de investimento que dobrará diretamente o capital. Desta vez, Su Mengjiao resolveu um grande problema para você. Você está naturalmente grato. Sem problemas. Eu definitivamente serei seu namorado temporário. Bem claro. Ao mesmo tempo, para retribuir a ela. Você disse audaciosamente, você decide onde comer. Eu pago tudo, não importa o que seja. Em seguida, entrou no R8 dela. Enquanto dirigia, Su Mengjiao observava as lojas de beira de estrada em busca de restaurantes simples. Ele também não quer que você gaste muito. Qualquer coisa está bom, enquanto você está ao telefone ao lado. Você também precisa pedir folga na empresa. Shouge, peça folga para mim e para o chefe, por favor. Sim, tenho umas coisas para resolver, não vou à tarde. A Su, diretora-geral que veio da sede. Caramba, quase esqueci dela. Não importa, vamos esperar a feiosa não. Ir à empresa à tarde. Após algumas palavras rápidas, ele desligou o telefone e o carro já estava parado na beira da estrada. Você olha para o restaurante de hot pot pela janela do carro. Podemos comer aqui? Mas Su Mengjiao não respondeu, olhando para você com um sorriso enigmático. Ah, Jian-Chi, quando você está no telefone, lembrei que esqueci de perguntar onde você trabalha. Ao ouvir isso, você não escondeu, não há nada de confidencial nessa pergunta. Você respondeu diretamente, estou na Wuxian Cosmetics Co., Limitada, mas para aumentar o nível. Você propositalmente se promoveu, dizendo que é o futuro chefe do departamento de vendas, mas na verdade é apenas um pequeno funcionário. Wuxian Co., Limitada, em... Mas assim que as palavras foram ditas, os olhos de flor de pêssego de Su Mengjiao se estreitaram. E um leve fogo pareceu surgir em seus olhos. Vendo que você estava prestes a sair do carro, ela trancou a porta do carro com a mão. Preocupado em fazer você gastar dinheiro, você me chama de feiosa. Não existe essa coisa no mundo. Finalmente, Su Mengjiao assentiu repentinamente e disse, carrinho, de repente não quero mais comer hot pot, vamos, vou te levar a um lugar bom. Mas você não notou a mudança no humor de Su Mengjiao e concordou diretamente. No caminho, Su Mengjiao continuou conversando com você. Jian-Chi, você disse que a CEO Su é feia. Não tem medo de ser ouvida por ela? Ao ouvir isso, você sorriu levemente, sem se importar nem um pouco. Como ela ouviria? Só tem você e eu aqui. Além disso, não sou o único que a chama de feia. Todo o departamento diz isso, ok? Todo o departamento diz isso? Por quê? As belas pupilas de Su Mengjiao se franziram, e o valor da raiva disparou em linha reta, e você viu que a outra pessoa gostava de ouvir. E de repente se animou, contando fofocas, o que era uma coisa muito emocionante. Então você riu e começou um discurso apaixonado. Um vice-presidente tão talentoso não consegue encontrar um namorado. Deve ser porque é feia e não tem sorte. Depois de ouvir suas palavras em busca da morte, Su Mengjiao realmente quis pisar no freio, para fazer você voar para fora, secretamente difamando você. O que é isso? Você já me viu? Só porque você disse que eu sou feia e não pareço uma mulher, isso é ultrajante. Parece que os funcionários da Wuxian Beauty precisam ser devidamente retificados, como podem falar bobagem sem provas. E neste momento você também notou. A expressão de Su Mengjiao parecia bastante infeliz, fazendo beicinho e pensando em algo. 10 minutos depois, Su Mengjiao chegou ao destino, erguendo os olhos como um herói a caminho de uma aventura. Ao ver o prédio à frente, seu coração gelou. Caramba, Hotel Sonshin, você realmente não está me poupando nada. Você sorriu para Su Mengjiao. Você queria que ela trocasse de hotel, mas Su Mengjiao fez beicinho e virou a cabeça. Vou usar sua mãe para te pressionar. Tia também concordaria em comermos aqui. Ao ouvir isso, você ficou pálido. Essa garota é realmente má. Uma promessa é uma promessa. Não é só uma refeição? Então pague. Depois do jantar, Su Mengjiao te levou para casa. Como você estava constantemente difamando o novo presidente, Su Mengjiao ficou tão irritada que te jogou para fora do carro. Então, acenou para você e deixou uma expressão intrigante. Você vai continuar mantendo essa fantasia sobre seu presidente? Pense em algo e me conte amanhã, quando nos encontrarmos. Se você ousar, observando a partida do carro, você fez uma careta. Você murmurou baixinho. Por que eu não ousaria? De qualquer forma, ele não pode me ouvir. Quarta-feira,
9h30. O salão de conferências estava lotado de pessoas. Ao mesmo tempo, a porta da sala de conferências foi aberta pelo Dr. Café. A maioria dos funcionários presentes virou a cabeça ao mesmo tempo, todos fantasiando sobre a verdadeira face da presidente Su. Mas você não estava interessado. Não é nada além de uma aberração feia. O que há para ver? Olhar para ela arruinaria meu apetite. Mas depois que a pessoa do lado de fora entrou, houve um silêncio de 3 segundos, seguido por uma explosão de cochichos excitados. Ao ouvir isso, você riu, caipiras. Um bando de gente sem sofisticação. Como ela poderia ser tão bonita assim? Seu bom amigo, Moshuai, engoliu em seco. Ela parece familiar. No segundo seguinte, uma exclamação estrondosa escapou de sua boca. Oh, meu Deus! Seu cérebro ficou em branco por um momento. Assustado, você se sentou novamente, engolindo em seco várias vezes, com uma expressão confusa no rosto. Aquela não é a Su Mengial. Então, Su Mengial olhou ao redor e te encontrou diretamente no meio da multidão. Realmente, procurar em todos os lugares sem encontrar, e então aparece sem esforço. Ela te encontrou de primeira. Lá está você, no seu lugarzinho. A sala de conferências está lotada, e Su Mengial está de pé no palco, olhando fixamente para você. Então, ela te lança um olhar sedutor. A multidão, antes apática, se endireita instantaneamente. Todos estão fantasiando que a presidente Su está olhando para eles, enquanto você, com a mão na testa, tenta ao máximo evitar o contato visual. Em seguida, Su Mengial retoma a compostura e começa a repreender a todos com uma expressão séria. Dizem que um novo chefe sempre chega com tudo. E, para piorar, ontem você revelou a ela que todos os funcionários a chamam de feia. É claro que ela não deixaria barato. Giante, seu irritante, por que não continua sendo arrogante hoje? Continue falando mal de mim, vai. Eu definitivamente não vou te matar, Su Mengial pensou consigo mesma, mas, ao ver você de cabeça baixa, decidiu conversar com você em particular depois da reunião. E você, é claro, não ousa levantar a cabeça. Ontem mesmo estava falando mal dela na cara dela. Agora, como ter coragem? O enredo de um drama de TV estava acontecendo com você, a presidente recém-chegada. Na verdade, a faxineira temporária que você encontrou na rua. Você abaixa a cabeça, massageia as têmporas e pensa freneticamente em todas as coisas ruins que disse na frente dela ontem. E agora você entende por que Su Mengial exibiu aquele sorriso misterioso quando se separaram ontem. Ela provavelmente já sabia de tudo e estava apenas esperando o momento certo para se vingar. Você coça a cabeça, frustrado. Quem imaginaria que elas eram a mesma pessoa? Após mais de 1 hora de autotortura, a reunião geral dos funcionários finalmente chega ao fim. E Su Mengial não te incomodou nem um pouco. Você finalmente respirou aliviado. Você pensa consigo mesmo, sorrindo, eu não esperava que a presidente Su fosse tão inteligente, compreensiva e generosa, deixando barato para um insignificante como eu. As palmas cessam. Su Mengial, no palco, se levanta, faz uma reverência, pega o microfone e anuncia suavemente o fim da reunião. Todos podem se retirar. Ao ouvir isso, você se enche de alegria. Oba, posso ir embora. Você realmente quer escapar desse lugar o mais rápido possível, mas, no segundo seguinte, a doce voz de Su Mengial ressoa. Giante, do departamento de pesquisa, por favor, compareça ao meu escritório. Ao ouvir isso, seu lábio se contrai. Seus olhos se enchem de pavor. Acabou. Agora sim, acabou de vez. Hoje você não escapa. E Zhen Yuan, sentado na frente da sala de conferências, também fica surpreso ao ouvir essa frase. Como seu chefe de departamento, você a desafiou repetidamente. Ela já não gostava de você há muito tempo. Pensou que a presidente iria dar um exemplo com você e começou a esfregar as mãos, cheio de rancor. Não posso perder tempo. Preciso preparar a carta de demissão de Giante o mais rápido possível. Não vou nem consultar o departamento de RH, vou direto à presidente Su. E você, por outro lado, não percebeu nem um pouco a expressão do chefe Zhen. Mas era fácil imaginar o que ele estava pensando. O que a Su Mengial quer de você? Nada mais é do que perguntar como foi a fantasia de ontem à noite. O novo CEO é como você imaginava, mas você só pode encolher os ombros impotente e se levantar para sair, deixando para trás uma figura elegante para todos. Alguns minutos depois, no escritório do CEO,
Você bate na porta educadamente e entra, observando Su Menjiao segurando um fio de cabelo ao lado da orelha com uma mão. Lábios vermelhos ligeiramente curvados, olhos de pêssego com poder total, extremamente linda. Presidente Su, o que a senhora queria comigo? Nesse momento, você se mostra extremamente obediente. Não tem jeito, quem mandou ter que pedir dinheiro emprestado a ela? Aparentemente, é a expressão obediente, ou talvez seja a forma como você a chamou de Presidente Su que agradou Su Menjiao. Ao ouvir isso, Su Menjiao imediatamente ficou radiante, revelando um toque de charme em seu rosto, murmurando significativamente. Pequeno, pensei que você ousaria não bater na porta no escritório do CEO. Inesperado, tão bozinho de bater na porta? Feioso, essas 3 palavras foram pronunciadas com muita ênfase por Su Menjiao, e ao mesmo tempo, ela piscou seus olhos estreitos para você. Ao ouvir isso, você quase não conseguiu rir. Você só consegue dizer sem jeito, sou um excelente funcionário, ainda entendo a etiqueta básica. No entanto, Su Menjiao ainda franziu a testa ligeiramente, obviamente não satisfeita com sua explicação. Ao ver isso, você não hesitou. Aproveitando a oportunidade para bajular rapidamente, Presidente Su, uma grande beldade tão deslumbrante, que encanta peixes e gansos, que envergonha flores e lua. Dizendo que ela é feia? Eu sou o primeiro a não concordar. O que as outras mulheres seriam chamadas então? Isso seria simplesmente impossível de ver. Tão feias que não poderiam ser mostradas a ninguém. Um monte de palavras para agradar garotas. Escapam da sua boca, basicamente truques de elogio para enganar garotas. Os cantos da boca de Su Menjiao finalmente mostraram um sorriso. Não é à toa que é o vice-diretor do departamento de vendas, Jian Qi. Sua eloquência é realmente boa. Su Menjiao continuou a sorrir enigmaticamente, fingindo estar muito surpresa e olhando para os documentos na mesa. Ah, mas o que vejo aqui é que você é um funcionário do departamento de vendas, Jian Qi. O desempenho de vendas é o 3º pior de todo o grupo. Ah, isso. Você realmente não sabe como responder a isso. Inesperadamente, você só estava se exibindo um pouco ontem, e acabou encontrando uma espinha no pé. Justamente quando você estava em pânico e não conseguia pensar em uma explicação perfeita, o toque do celular de Su Menjiao tocou. Jian Qi soltou um longo suspiro. Uau, o céu está me ajudando. Presidente Su, você deve ter algo importante, certo? Então eu vou me despedir primeiro. Você disse, e estava prestes a se virar e fugir, sem querer dar à outra parte a chance de refutar. Mas Su Menjiao disse levemente, puxando você de volta diretamente, fazendo você ficar parado no lugar, impotente. Atordoado, você caminha até Su Menjiao e percebe que é realmente a foto de perfil da sua mãe, enquanto você pensa desesperadamente no que fazer. Su Menjiao já havia levantado a mão e clicado no botão de atender. Quem diria que sua mãe começaria perguntando, Su Menjiao dormiu bem ontem à noite? Isso claramente é uma tentativa de testar o relacionamento de vocês dois. Você estava prestes a fazer um gesto para lembrar Su Menjiao, mas ela já havia soltado. Tia, ontem choveu, eu dormi muito bem. Ao ouvir essa resposta, seu coração gelou instantaneamente. Normalmente, você fica jogando até tarde da noite. Se realmente morassem juntos, ela definitivamente não conseguiria dormir bem. Mas as palavras ditas não podem ser desditas. Não adianta avisar agora. Su Menjiao também olha para você com uma expressão de perplexidade. Mas quem diria que no segundo seguinte sua mãe falaria novamente, Yao, você não dormiu com Xiao Ti ontem à noite. Você ainda está brava com Xiao Ti? Não quer dormir com ele? Ao ouvir isso, Su Menjiao ficou chocada. Ela está ligeiramente confusa. Como a tia sabe que eu e Jian Ti não dormimos juntos? Su Menjiao ficou totalmente atordoada. Felizmente, neste momento você entrega um bilhete, contando todos os detalhes para ela. Depois de ler, ela diz diretamente, tia, não é o que você está pensando. É que ontem à noite eu trabalhei até tarde e dormi na empresa, então não fui incomodada pelo teclado de Jian Qi. Ao ouvir Menjiao dizer isso, sua mãe também suspirou aliviada. Ah, eu estava pensando que você ainda estava brava com Jian Qi, com aquele pirralho fedorento, e não queria dormir com ele. Eu já estava me preparando para expulsá-lo do grupo da família. Já que é assim, então está tudo bem. Expulsar as pessoas por qualquer coisa, você rende os dentes de raiva. Por que você tem que passar por esse tratamento injusto? Mas no segundo seguinte, sua mãe fala novamente, Yao. Então você e Xiao Ti não vão trabalhar até tarde hoje à noite, certo?
Hehe, hoje à noite vocês devem dormir juntos, certo? Xiao é viciado em jogos. Com certeza ele ainda vai querer jogar hoje à noite. Que tal eu te ligar novamente à noite? Para ajudá-lo a se livrar do vício em internet. Os lábios vermelhos de Su Mengjiao se movem ligeiramente, querendo dizer algo, mas sua mãe não lhe dá a chance de falar. Ok, está decidido. Então Yao Yao, você está ocupada, eu vou descer para comprar vegetais. Com um bip bip bip, o telefone é desligado. Um leve rubor aparece nas bochechas de Su Mengjiao. Ela vira a cabeça, arregala os olhos e olha para você com um rosto cheio de incredulidade. Então, ela diz gaguejando, o que a tia quis dizer é que hoje à noite temos que fingir que estamos dormindo juntos. Isso não seria estranho? Vendo o rosto de Su Mengjiao ficar vermelho, você acena com a cabeça. Então, garante com retidão, Presidente Su, não se preocupe. Eu prometo que não vou fazer nada. Veja este meu celular, já tem 2 anos de uso. Ainda está com a película original de fábrica. Eu nunca toco sem permissão. Você também não sabe por quê. Sem perceber, você disse essas palavras. Percebendo que talvez tivesse sido um pouco atrevido, fechou a boca rapidamente. Mas Su Mengjiao não era mais uma menininha. Como ela não entenderia essas palavras? Então, ela franziu o nariz e te lançou um olhar ressentido. Mas no segundo seguinte, ela timidamente baixou a cabeça, exibindo uma postura de mocinha. Ilha dos homens, pé fedorento. De repente, passos vieram de fora do escritório. As 2 palavras que saíram da boca da bela CEO fritaram seu CPU instantaneamente. Beije-a. Seu queixo quase caiu. Presidente Su, não brinque. Você instintivamente deu um passo para trás. Não ousava acreditar nas palavras dessa mulher má, Su Mengjiao. Vendo que você ainda estava parado ali, atônito, o tom de Su Mengjiao ficou urgente. Não tenho tempo para explicar. Chegue mais perto. Então, ela fez beicinho. Avançou um passo e agarrou sua gola diretamente, puxando para perto do peito dela. Em seguida, colocou sua mão na cintura dela. Logo depois, Su Mengjiao ficou na ponta dos pés. O que você está? O que eu vou fazer? Oh, não. O que ela vai fazer? Olhando para o rosto delicado de Su Mengjiao, cada vez mais perto, os lábios vermelhos eram macios. A razão foi gradualmente sendo corroída. Justamente quando a outra pessoa estava prestes a respirar em cima de você, a porta do escritório rangeu e foi aberta. Senhorita, você pelo menos deveria ter fechado a porta. O ambiente lascivo ali realmente deixou Wang Junho sem jeito. Hehe. Desculpe, eu já vou sair. Wang Junho era o motorista do pai de Su Mengjiao. Originalmente, ele ia se despedir de Su Mengjiao, que estava voltando para Jinhai, mas acabou testemunhando essa cena. Su Mengjiao ainda estava ali, torcendo sua cintura e olhando para Wang Junho com um sorriso malicioso. Tio Wang, sente-se no carro e espere um pouco. Eu dou um beijo nele e já o libero. Vendo Su Mengjiao segurando sua gola, com um olhar terno, seus lábios vermelhos de repente se pressionaram contra os seus. Ela respirou fundo 2 vezes, e depois de beijá-lo algumas vezes, ela gentilmente ajeitou sua gola. Ok, homenzinho, pode voltar ao trabalho. Uhul! Eu prometi aquela coisa. Lembre-se de me esperar obedientemente à noite. Vamos para casa juntos. Hehe. Durante todo o processo, você ficou em estado de choque. Você nem sabia como tinha saído do escritório da CEO. Dentro do escritório da CEO. Depois que Wang Junho terminou de se despedir de Su Mengjiao, ele perguntou com um pouco de dúvida, Senhorita, você e este cavalheiro? Su Mengjiao ouviu as palavras com uma expressão de súbita compreensão. Deu um tapinha na cabeça e sorriu despreocupadamente. Oh, esqueci de apresentar ao tio Wang agora há pouco. Ele se chama Jian Che, é meu namorado. Nós estamos juntos há muito tempo. Wang Junho tossiu algumas vezes depois de ouvir isso, e então lembrou. O que Su Mengjiao tinha dito, à noite, em casa. Aquela coisa, que coisa? Percebendo que estava pensando demais. O camarada Lao Wang se despediu apressadamente e saiu do escritório, um tanto envergonhado. Seus passos eram rápidos. Quase correndo. A senhorita tem um namorado, esse grande evento tem que ser comunicado ao presidente Su. Por telefone o mais rápido possível. E no momento em que a porta do escritório se fechou, um rubor brilhou nas bochechas de Su Mengjiao. Esta é uma loteria de vantagens. Essa peça é para o tio Wang assistir. Estimativas são que o velho saberá em menos de meia hora, né? Eu vejo você me respondendo.
me apresentando músicas da empresa, algumas beldades. Até mesmo as palavras duras que você fala são delicadas. Com uma voz infantil, muito adorável. No segundo seguinte, ela ouviu uma batida na porta. Instantaneamente tirou toda a expressão lúdica do rosto, tossindo levemente. Entre. Quem entrou em resposta foi uma beleza vestida com roupas profissionais, Zhang Onjian, a secretária particular de Su Menjiao. Vendo que a secretária Zhang entregou um formulário de aprovação de demissão, Su Menjiao ficou obviamente um pouco confusa. Alguém pediu demissão assim que ela chegou, realmente não dando a ela nenhuma consideração. E a secretária Zhang vendo Su Menjiao franzir a testa. Explicou, presidente Su, este é um formulário de aprovação de demissão de um funcionário enviado pelo vice-diretor do Departamento de Vendas, Zheng Yuan, Departamento de Vendas. Su Menjiao sorriu e disse com alguma expectativa, o funcionário que ela quer pedir demissão não se chama Jian Qi, certo? Zhang Onjian ficou obviamente atordoada ao ouvir isso. Sim, se chama Jian Qi. O motivo da solicitação é: Jian Qi fica à toa durante o horário de trabalho, não trabalha seriamente, tem uma atitude ruim e enfrenta seus superiores. Su Menjiao franziu a testa depois de ouvir isso, e então deu a Zhang Onjian um olhar ligeiramente gentil. Entregue a posição de Jian Qi realmente deve ser mudada constantemente. Dê as ordens. De agora em diante, Jian Qi será o vice-diretor do departamento de vendas. Zhang Onjian acenou com a cabeça. Sim, mas não só ainda não foi vendido, como ele agora é Jian Qi. Espere, ele não entendeu muito bem. No final, não conseguiu evitar e perguntou. Presidente Su, receio que isso dificulte a aceitação do público. No entanto, Su Menjiao sacudiu a cabeça incessantemente, franziu a testa e perguntou a Zhang Onjian, não há necessidade de aceitação do público. Jian Qi é meu namorado. Esta é minha empresa. Por que eu não poderia promovê-lo? Namorado. Zhang Onjian ficou chocada, quase eletrocutada. Jian Qi e a presidente Su estão namorando? Quanto tempo eles se encontraram? Desde que a presidente Su chegou à empresa até agora. Será que se passaram 5 horas? No entanto, como subordinado, ele naturalmente não ousou perguntar mais. A ordem anterior era uma ordem. Em seguida, ele se despediu e foi trabalhar nas mudanças de cargo. Por outro lado, você voltou ao seu posto de trabalho atordoado e viu muitos colegas reunidos ao redor de sua mesa, sem saber o que estavam fazendo. Imediatamente, ficou ainda mais confuso. Vendo você voltar para o escritório, todos tiraram algo de trás de si. Uma bela colega de trabalho deu um passo à frente e entregou algo misterioso. Irmão Jian Qi, não tenho nada para te dar. Usei esta meia calça por 2 dias. Você não tem namorada. Use-a para o que precisar. E o bom amigo Moshuai estava com o rosto triste e soltou um longo suspiro. Ele se virou e disse a você com seriedade, irmão Qi, vamos lá. Vou te dar uma última carona. E você olhou para todos perplexo. O que vocês estão querendo dizer com isso? Estão agindo como se algo tivesse acontecido comigo. Mas antes que todos pudessem explicar, Zheng Yuan saiu do escritório naquele momento. Ele disse a você com desdém, o que está querendo dizer? Jian Qi, parabéns. Você vai ser demitido. Zheng Yuan estava muito orgulhoso naquele momento. Deixe você se exibir para mim. Eu realmente entreguei aquele pedido de demissão à secretária da presidente, Zhang Onjian. Mas você não confrontou o Zheng Yuan diretamente. Ser demitido? Que engraçado. Eu tenho razão. Do que tenho medo? Além disso, você deve primeiro perguntar à presidente Su se ela concorda. Eu a beijei há 10 minutos. No entanto, você não disse nada disso, apenas zombou dele em seu coração. Em seguida, você mudou de ideia. Que tal apimentar as coisas e provocar o Zheng Yuan hoje? Seus olhos brilharam com um sorriso malicioso. Chegamos a este ponto, as coisas se desenvolveram até aqui, não vou mais esconder de você. Zheng Yuan ficou chocado, de queixo caído. Caramba, mendigar pode ser feito de qualquer jeito, mas não se pode falar qualquer coisa. Eu acho que Jian Qi está possuído, enquanto Zheng Yuan simplesmente começou a rir. Ele acha que você se atreve a desafiá-lo. Já é muito corajoso. Nunca imaginei que você ousaria até brincar com o presidente. Jian Qi, você realmente não aprende até ver o caixão. A presidente Su é sua namorada? Morrendo de rir. Eu diria que a presidente Su é minha mãe. Ao ouvir isso, você puxou o canto da boca inconscientemente. Caramba, eu não tenho um filho feio como você. Se tivesse, jogaria na parede. Pare de mudar de assunto. Diga apenas, se eu não for demitido hoje,
Você se atreve a correr pelado como um ventilador? Você se atreve a correr pelado como um ventilador? Zhen Yuan sorriu friamente, não se irritando com sua provocação. Atrevo. O que eu não ousaria? No máximo, você não estará rindo em 2 minutos. Até dizer que a presidente Su é sua namorada. Você se atreve a blefar. Por que eu teria medo? Você realmente acha que Zhen Yuan se assusta fácil? Que coragem, ministro Zhen. Você come uma banana enquanto se joga no sofá ao lado. Você não acredita que Su Mengjiao realmente o demitiria. Mas Zhen Yuan não prestou mais atenção em você, mas se agachou cedo. Na porta do escritório do departamento de vendas, esperando. Por que o secretário Zhang ainda não chegou? Justamente quando ele estava extremamente ansioso. Finalmente, o som de saltos altos se aproximou. No segundo seguinte em que viu quem era, Zhen Yuan ficou chocado. Ele engoliu em seco e correu para cumprimentá-la. Ai, presidente Su! Como você veio pessoalmente? Essas palavras também chegaram aos seus ouvidos. Você hesitou ligeiramente. Nesse momento, Su Mengjiao já havia trocado para um vestido longo branco puro, com um rosto impecável. Extremamente atraente. Zhen Yuan estava ao lado de Su Mengjiao, curvando-se e apontando para você. Presidente Su, veja, Jian Qi está sentado no sofá. Você não sabe o que ele acabou de dizer. É simplesmente irracional. Ele disse que você é a namorada dele. Ele realmente ousa zombar de você. Estou tão irritado que minha pressão arterial subiu. Presidente Su, eu solicito que este funcionário sem educação e refinamento seja demitido imediatamente. Zhen Yuan disse isso com os dentes cerrados, mas Su Mengjiao não respondeu. Em vez disso, ela deu 2 passos para frente e escolheu uma pessoa sortuda entre os funcionários do departamento de vendas que assistiam. Ela bateu na mesa e perguntou calmamente, Jian Qi acabou de dizer que eu sou a namorada dele. A pressão da linda CEO ainda é enorme, as colegas de trabalho ficaram gagas de medo. É a presidente Su do grupo Xi. Jian Qi realmente disse isso, ouvindo uma resposta desagradável. Zhen Yuan soltou um suspiro de alívio. Agora que as evidências são irrefutáveis, Jian Qi finalmente pode vazar. Em seguida, ele soltou uma risada fria, inconscientemente virou a cabeça e te lançou um olhar de desprezo. Mas a cena que aconteceu no segundo seguinte o deixou boquiaberto. No rosto de Su Mengjiao não havia o menor traço de raiva, ao contrário, um sorriso pairava no canto de seus lábios. Ela arrastou seu vestido esvoaçante, elegante, caminhou até o sofá, sentou-se bem perto de você e colocou a mão na sua perna. Bobagem, ela disse em seu colo, seus lábios vermelhos levemente abertos. Uma voz doce e silenciosa veio. Jian Qi, você não costumava se recusar a dizer que eu era sua namorada na frente de estranhos? Meu namoradinho, você finalmente entendeu. Vou ter que fazer hora extra hoje à noite. Nesse momento, Su Mengjiao estava sentado em seu colo, agarrando seu pescoço com as 2 mãos, revelando uma expressão delicada. Todos os funcionários do escritório ficaram chocados. O que está acontecendo? O que a presidente Su acabou de dizer? E há apenas 2 horas atrás, quando você disse que a presidente Su era sua namoradinha, todos estavam desdenhosos, pensando que você estava apenas se exibindo. Acontece que os palhaços eram eles mesmos. Seu bom amigo Songs e Jianzuan sentou-se diretamente no chão. Que merda! Meu bom amigo fisgou uma ricaça. E, nesse momento, o mais confuso tem que ser seu chefe, Zhen Yuan. O cara ficou completamente estupefato e caiu de joelhos no chão com um baque. Naquele momento, ele só queria encontrar um lugar para se enfiar. Caramba! Então Jian Qi não estava blefando, ele realmente é o namorado da presidente. Vendo Zhen Yuan tão envergonhado, você olhou para Su Mengjiao em seus braços novamente, moveu a mão dele e moveu a mão dele. Ajustou o ângulo da câmera e apontou para Zhen Yuan, que estava ajoelhado no chão à distância, e disse: Não é aquele idiota que insistiu em me demitir. E Su Mengjiao, vendo que você finalmente estava disposto a defendê-la, imediatamente ficou radiante, ergueu os olhos para seu belo rosto e murmurou timidamente: Não fique bravo, baby. É tudo culpa minha por chegar tarde. Eu vou te vingar agora mesmo. Você pode me punir bem à noite. Finalmente, Su Mengjiao virou a cabeça para a secretária Zhan atrás dela e disse: Onja, você entrega o arquivo para o ministro Zhen. Ok, presidente Su. A esperta Zhan Onjan sorri levemente. Você não tem nenhuma objeção à promoção de Jian Qi, certo? Zhen Yuan, que ainda estava ajoelhado ao lado, ouviu isso. Enxugou o suor e o sangue com força,
forçando um sorriso rígido, balançando a cabeça freneticamente. Claro que não tenho objeções. Vendo Zhen Yuan tão obediente, a presidente Su Mengiao também assentiu levemente. Disse significativamente, já que é sobre Jian Qi, devo explicar mais algumas coisas. Então ela começou a falar sem parar. A ideia geral é que esta é a empresa dela. Além dela, ninguém pode te repreender. Depois de ouvir isso, você sente um grande uau em seu coração. Essa garota é bastante protetora, nada mal. Pode haver uma recompensa apropriada esta noite. E enquanto Su Mengiao falava, toda a cidade estava olhando para Zhen Yuan. As palmas das mãos e a testa de Zhen Yuan estavam suando profusamente. Vendo Su Mengiao terminar de falar, ele rapidamente concordou, sem problemas, presidente Su. É que fui abrupto e ofendi o Sr. Jian Qi. Peço desculpas a você e ao Sr. Jian Qi aqui. Desculpe, meus olhos não viram o talento. Su Mengiao ficou muito satisfeita com a atitude de Zhen Yuan novamente. Acenou com a cabeça. Ótimo, então vá trocar de escritório com Jian Qi rapidamente. Zhen Yuan respirou aliviado ao ouvir isso. Finalmente se livrou da situação, mas no segundo seguinte, ele ficou completamente estupefato. Por que trocar de escritório? Enquanto todos estavam perplexos, Zhang Ongen deu um passo à frente com um leve sorriso e disse, após a revisão do departamento de pessoal, foi decidido que o Sr. Jian Qi substituirá Zhen Yuan como vice-ministro. Então, Jian Qi será o vice-ministro do grupo B do nosso departamento de vendas no futuro. Alguém tem alguma objeção? Perguntar a opinião de todos é apenas por cortesia. Zhang Ongen nunca imaginou que alguém levantaria uma objeção neste momento, mas as coisas nem sempre saem como planejado. Uma voz realmente soou, eu tenho uma objeção. Zhang Ongen franziu a testa ao ouvir isso. Quem diabos é tão cego? Mas quando ela virou a cabeça e viu que era você quem estava falando, então tudo bem. E você tinha um sorriso no rosto, secretária Zhang. Esse assunto ainda precisa ser discutido. Eu vou sair e conversar com a presidente Su. Você ficou realmente confuso por ter sido promovido a vice-ministro inexplicavelmente. Você já tem muito trabalho. Como você vai lidar com todo o departamento de repente? Então, sob os olhares ansiosos de todos, você puxou a manga de Su Mengiao e deixou o escritório. E Su Mengiao não tinha mais a aparência de presidente anterior, com um rosto corado e delicado, seguindo atrás de você. Lá fora, com armas e câmeras apontadas, você olhou diretamente para Su Mengiao. Presidente Su, o que está acontecendo? Por que você não me disse antes sobre ser vice-diretor? Os olhos de Su Mengiao revelavam um olhar sutil. Como assim? Não era isso que você queria? Foi promovido. Por que o irmão Jian Qi ainda não está feliz? Feliz pra caramba! Geralmente as pessoas ficam felizes quando são promovidas, mas não eu. Desde criança, sempre fui diferente. Você pensava isso secretamente, mas não ousava dizer em voz alta. Após um momento de reflexão, você diz: eu não tenho grandes ambições. Só quero cumprir a meta mínima todo mês e não ser demitido. Ser vice-diretor é muita pressão, sabia? Ah, isso é um pouco complicado. Su Mengiao parecia pensativa. Estalando os lábios, de repente teve uma ideia brilhante. 10 minutos depois, você e Su Mengiao retornaram ao escritório do departamento de vendas e anunciaram a todos. Depois de discutir com meu namorado, Jian Qi, percebemos que a abordagem anterior precisava ser reconsiderada. Zhen Yuan, que estava se lamentando, de repente ficou com os olhos brilhando. Exatamente. Você está namorando a presidente Su, não precisa de dinheiro. Pode relaxar, este trabalho é meu. Mas antes que Zhen Yuan pudesse se alegrar por 2 segundos, Su Mengiao continuou. Então a empresa decidiu. Nada muda, Zhen Yuan será o vice-diretor temporário. Jian Qi mantém todos os direitos do vice-diretor. Zhen Yuan mantém todos os direitos do diretor original de decidir o conteúdo do trabalho. Que droga! É melhor me deixarem ser apenas um funcionário. Os joelhos de Zhen Yuan fraquejaram. Quase tropeçou e caiu no chão. Alguém tem alguma objeção? Ninguém disse nada. Em resposta a Su Mengiao, o departamento de vendas irrompeu em aplausos estrondosos. Não que todos esperassem que você, como diretor, os ajudasse, mas todos foram torturados por Zhen Yuan. Eles queriam muito que ele sumisse. Enquanto isso, na sala de monitoramento, a cena no escritório do departamento de vendas estava sendo observada de perto por Wang Junho. Para monitorar a senhorita em nome do presidente, ele estava se esforçando bastante. Todos os dias ele estava competindo com a presidente Su.
De acordo com o que a senhorita disse e fez, a identidade de Jiante como namorado dela é verdadeira? Agora posso relatar isso ao presidente Su com tranquilidade. Mas depois de relatar, as palavras do presidente Su deixaram atordoado. Ele seguiu as instruções do presidente Su para verificar o carro na área de serviço. E realmente encontrou um dispositivo de rastreamento GPS. Enquanto isso, no escritório do departamento de vendas, todos estavam vindo parabenizar Jiante. Ele lidou com isso por meia hora antes de terminar. SHN voltou para o seu lugar. Assim que se sentou, Moshuai se aproximou. Jiante, caramba, você é incrível. Você está namorando a CEO Su. Quando isso aconteceu? Você não foi sincero. Já tem namorada. E ontem ainda me pediu para encontrar alguém para ser sua namorada temporária. Isso tudo é graças a você. Se aquela modelo que você contratou não tivesse ido fazer outra coisa e não tivesse aparecido, eu nunca teria encontrado a CEO Su. Ao ouvir isso, Moshuai respirou fundo. Contratar qualquer garota para ser namorada temporária. E acabar pegando a chefe da sua própria empresa. Agora que você tem a espada sagrada de Su Mengial, você pode relaxar muito mais no trabalho. Encostou-se no sofá e começou a jogar abertamente. Num piscar de olhos, chegou a hora de ir embora. Por algum motivo. Hoje os colegas saíram mais cedo do que o normal. O enorme escritório ficou só para você. É hora de ir enganar a minha mãe. Não sei se a Su Mengial terminou o que tinha para fazer. É melhor mandar uma mensagem para ela. Enquanto isso, você, relaxando no sofá, não percebeu que Su Mengial, quase sufocando, estava no sofá atrás de você, ouvindo o jeito que você a chamava. Su Mengial inconscientemente sorriu. Ele realmente te chamou de bezerro. Vou te dar um jeito hoje à noite. E você, é claro, não sabia que Su Mengial estava no escritório. Você estava massageando as têmporas, pensando em como mandar uma mensagem para ela, gentil e generosa CEO Su. Linda e adorável irmã Mengial, lembra que você tem que me ajudar a lidar com a minha mãe hoje à noite? Você está ocupada agora? Que horas vamos sair? O celular de Su Mengial estava no silencioso. E não emitiu nenhum som de notificação. Ao ver as duas mensagens que você enviou, ela não sabia se ria ou chorava. Ele também tem um apelido carinhoso e duas faces diferentes. Então, ela respondeu docemente. Lembro, bezerro. Não estou ocupada, bezerro. Estou te esperando no sofá. Você nunca imaginaria que Su Mengial estava bisbilhotando suas mensagens e nunca imaginaria que seria esse o conteúdo. Bezerro, caramba, não foi o que eu acabei de dizer? Como Su Mengial sabe? Sofá. Qual sofá? Ao pensar nisso, você sentiu um arrepio na nuca. Levantou-se hesitantemente e moveu o olhar, notando de repente a digna figura atrás de você. Su Mengial sentada no sofá, sorrindo docemente, te deixou completamente paralisado. Caramba, chefe Su, quando você chegou? Hehe, veio ao departamento de vendas? Nem me avisou antes. Su Mengial franziu o narizinho bonito, provocando de propósito. Eu vi que você estava jogando, muito ocupado, não quis atrapalhar, paralisado. Acho que o pequeno boi está esperando por você, muito ansioso. Você pode pensar bem. Como vou compensar o pequeno boi? Wen Yan respirou fundo de novo. Sobre coisas difíceis de explicar para a chefona. Existe uma maneira melhor de lidar com isso, não explicar. Hehe, ignora direto. Hehe, chefe Su, já que você esperou tanto tempo, vamos logo. Daqui a pouco, o vídeo da minha mãe vai ligar. E Su Mengial, ao ouvir sua mãe, também assentiu. Parou de te provocar e saiu do escritório lado a lado com você. Mas, no momento de sair, Su Mengial de repente sentiu sua mão ser segurada. Ela instintivamente puxou a mão de volta, franzindo levemente a testa. O que você está fazendo? Você apenas sorriu levemente. Todo mundo na empresa sabe que estamos namorando. Nessa hora, andar lado a lado sem dar as mãos é fácil levantar suspeitas. Sabia? Su Mengial argumentou. As novelas mostram que é assim, né? Jiante, essa aqui é o que digo. Su Mengial proativamente colocou a mão de volta na sua palma. A leve franzida no nariz era extremamente adorável. Dá para perceber pelo leve rubor nas bochechas que Su Mengial ficou um pouco tímida por ter a mão segurada de repente. Não muito longe da entrada da Vanxian Beauty Co., Limitada. Um Audi A6 estava estacionado discretamente. Wang Junho saiu do carro na ponta dos pés, contornando segurança, e se agachou no jardim da empresa.
No momento em que viu Su Menjiao e você saindo da empresa de mãos dadas, ela sorriu como uma tia orgulhosa. O pôr do sol era realmente lindo. Você ergueu a cabeça para olhar para o céu, sem perceber. Su Menjiao nesse áudio 6. Wang Junho sai na ponta dos pés, contornando segurança. Agachada no jardim da empresa. No momento em que viu Su Menjiao e você saindo da empresa de mãos dadas, ela sorriu como uma tia orgulhosa. O pôr do sol era realmente lindo. Você ergueu a cabeça para olhar para o céu, sem perceber. As coisas que aconteceram comigo ultimamente são realmente dramáticas. Pensando nisso, você instintivamente olhou de relance para Su Menjiao. Nunca tinha visto uma mulher tão linda em toda a sua vida. Sem perceber, ficou hipnotizado. Depois de voltar a si, você percebeu que algo estava errado. Esse caminho leva ao estacionamento. Espera, com o rosto ligeiramente corado, o que sua família está pensando? Ei, Jia-Che, como você ousa pensar nessa pergunta? Eu definitivamente vou para casa. Se você parar o vídeo, eu vou embora. Um traço de cautela brilhou no rosto arrebitado de Su Menjiao. Vendo essa expressão dela, você não fica com raiva, mas ri secretamente. Então não posso dirigir. O apartamento que aluguei não tem vaga de estacionamento. Vamos a pé. Ao ouvir isso, Su Menjiao finalmente relaxou, percebendo que Jiante estava prestando atenção. Não é se eu vou para casa ou não, já que sua casa fica a apenas 10 minutos da empresa. Logo vocês dois chegaram ao seu apartamento, e assim que entraram, uma voz eletrônica soou. Bem-vindo, mestre. Para o mestre ligar o ar-condicionado e aquecer a água do banho. Isso é baseado no seu conhecimento de vidas passadas. Você gastou mais de 10 mil para modernizar uma casa inteligente, mas essa cena deixou Su Menjiao um pouco atordoada, com uma expressão de descrença, notando que o ar-condicionado realmente ligou sozinho. Olhando ao redor, o que estava falando agora? Percebendo suas ações, você se sentiu aliviado. Não é porque a presidente Su nunca viu o mundo, mas sim que no momento ainda não foi pesquisado e desenvolvido, e Su Menjiao de repente ficou interessada. Isso é um pouco mágico. Ela também queria perguntar secretamente onde você comprou isso, e sentiu vagamente um pouco de desejo. A sensação é realmente boa. Ao ouvir isso, você respirou fundo e acenou com a mão. Foi um amigo que me ajudou a fazer, não vende em lugar nenhum, ela foi estudar no exterior. Se você quiser, espere ela voltar, não é que você seja mesquinho e não queira dar para Su Menjiao, você realmente tem medo que depois de instalar para ela. Se algum amigo que entende do assunto descobrir, será difícil explicar, se não fosse porque sua mãe insistiu em ver. Você e Su Menjiao dormindo juntos, aqui, além da lâmpada de cabeceira, não há mais ninguém, muito menos vindo ocasionalmente. Mas aquele garoto não entende do assunto e não consegue ver nada de estranho. Su Menjiao não disse nada ao ouvir isso. Tan Xiaojian, você já pegou um par de chinelos novos? Aqui, presidente Su, por favor, use os chinelos novos. Su Menjiao franziu levemente a testa, olhando para os 2 pares de chinelos ao lado dos pés. Mordendo levemente os lábios vermelhos, com um tom de brincadeira, não tem 2 pares de chinelos aqui. Não seria um desperdício abrir um novo? Ou este novo par de chinelos é só para mim? Sentindo a aura de maturidade que emanava de Su Menjiao ao seu lado, você engoliu em seco, sentindo a garganta seca, temendo que em poucos segundos, você perderia o controle do seu corpo. Você cerrou os dentes e, mentalmente, desviou o olhar para evitar. Não, eu só estou com medo que você deixe o chulé nos chinelos e me contagie. Su Menjiao revirou os olhos sem jeito, apontando para o próprio peito, com uma expressão de quem viu um fantasma em plena luz do dia. Some daqui, Jiante! Você que tem chulé! Num lampejo de esperteza, Su Menjiao cerrou os dentes. Chulé, Su Menjiao. Espere só. Vou pisar em todos os seus chinelos agora mesmo, para te assustar. Depois de um contra-ataque bem-sucedido, você também se preparou para parar. Ok. Não vou mais brigar com você. Eu sei que a Su não tem chulé, te dei chinelos novos. Por que aqueles 2 chinelos foram usados por estranhos? Eles têm chulé e podem te contagiar. Claro, a menos que a Su não se importe, então tudo bem. Su Menjiao, que estava prestes a pisar no chão, parou abruptamente e colocou os chinelos novos sem jeito. Ela estava secretamente com medo. Depois de esperar por uns 2 minutos, você saiu lentamente do presente e entregou um conjunto de pijamas grandes. Troque de pijama. Su Menjiao não entendeu. Trocar de pijama? Para que trocar de pijama?
Se eu trocar, não seria. Vendo que ela estava começando a pensar demais. Você encolheu os ombros, impotente. Sim, se você não trocar de pijama, minha mãe vai perceber na hora. Que estamos fingindo. Você também não quer dar tanto trabalho para Su Mengial, mas o que mais podemos fazer agora? Além disso, já nos beijamos. O que mais podemos fazer? Mas vendo que Su Mengial estava um pouco hesitante. Você cerrou os dentes, decidido a sacrificar sua cara mais uma vez. Irmã Mengial, você não quer que seu carrinho se machuque, né? Su Mengial ainda estava imersa. Você acenou com a cabeça alegremente. Um acordo foi fechado. Su Mengial também acenou levemente com a cabeça e não hesitou mais. Ela pegou o pijama e foi para o quarto. Su Mengial queria trocar de roupa assim que entrasse, mas hesitou em agir. Não é como se eu tivesse mudado de ideia de repente, então é difícil para ela começar. Ela realmente não consegue aceitar que alguém a esteja observando. Jiati, o que você está fazendo? Você até trouxe o mel. Eu vou trocar de roupa de dormir e você vai ficar me olhando? E você já foi logo forçando a barra. Caramba, essa garota ainda consegue mentir descaradamente. Presidente Su, que injustiça. Su Mengial queria dizer algo, mas parou, emburrada. Com o rosto corado de vergonha, ela baixou a cabeça timidamente e disse, eu vou trocar de roupa de dormir, não é apropriado você ficar aqui. Olhando para a aparência delicada de Su Mengial, ele ficou sem palavras. Por que essa garota pensa em tudo de forma tão estranha? Pensando nisso, você se vira para o armário e pega outra roupa de dormir sua. Demonstrando para Su Mengial, veja, presidente Su, deveria ter sido um erro de pronúncia meu. Não é trocar de roupa de dormir, é vestir a roupa de dormir. Se fosse realmente trocar de roupa de dormir, seria constrangedor para nós dois deitados na cama, não seria? Su Mengial ficou sem jeito ao ouvir isso. Às 7h20, você e Su Mengial preparam tudo, cobrem-se com cobertor e se juntam. Ok, presidente Su, ligue para minha mãe por vídeo. Um leve rubor ainda passou pelo rosto de Su Mengial, um leve tom rosado apareceu. Com confiança ligeiramente insuficiente, ela respondeu por trás e discou o telefone. Em menos de 2 segundos, a mãe atendeu o telefone. Vendo os dois vestidos com roupas de dormir, intimamente juntos. Um sorriso apareceu imediatamente em seu rosto, mas depois de conversar um pouco, Song Lin percebeu vagamente algo estranho. Por que ela sente que Ao Yao e Xiaoshi estão brigando? Na verdade, falta um pouco do sentimento de amor. Ela ouviu dizer que o filho da família Lao Li ao lado, para evitar ser pressionado a se casar, contratou uma garota para fingir ser sua namorada, com o pleno conhecimento que Song Lin tem de seu filho. Ela acha que você definitivamente é capaz de fazer algo assim. Pensando nisso, Song Lin franziu a testa novamente. Ela respirou fundo e depois retomou sua expressão normal. No segundo seguinte, ela fingiu estar extremamente preocupada, soltou um longo suspiro e disse com alguma frustração. Yao Yao, hoje, enquanto jogava Mahjong, a velha Liu da casa ao lado não parava de exibir seu filho e sua nora para mim. Pensando nisso, Song Lin franziu a testa novamente. Ela respirou fundo e depois retomou sua expressão normal. No segundo seguinte, ela fingiu estar extremamente preocupada, soltou um longo suspiro e disse com alguma frustração. Yao Yao, hoje, enquanto jogava Mahjong, a velha Liu da casa ao lado não parava de exibir seu filho e sua nora para mim. Fotos de casamento, que inveja me dão. Custe o que custar, eu, Song Lin. Nunca fui superado por ninguém. Yao Yao, você tem coragem de ver sua tia perder para o velho Liu? Ao ouvir isso, você percebe que algo está errado. Velho Liu? Que velho Liu? Você pensa por um tempo, mas não consegue imaginar. Droga, ferrou. Não é que a farsa foi descoberta? Você percebe de repente que algum detalhe foi descoberto. Su Mengial também está confusa, o rosto corado e perdida, ela nem imaginava que Song Lin faria isso. Então, ela enruga o narizinho adorável e seus lábios se movem levemente. Já que os lábios rosados já se beijaram antes, não faz mal beijar de novo. Su Mengial levanta os lábios vermelhos e diz suavemente. Tia, ao tirar o print, por favor, me deixe bonita na foto. Ao ouvir isso, você fica cheio de dúvidas. Você se prepara para impedir, mas pensa, não acredito, Su Mengial, você. Mas você não consegue terminar de falar. No segundo seguinte, os lábios rosados e macios encostam diretamente. O calor transmitido pelos lábios te paralisa. No momento em que seus lábios se encontram com os lábios vermelhos de Su Mengial, em sua mente,
Há apenas 4 palavras, tão macios, tão cheirosos. Por um momento, vocês dois se beijam apaixonadamente, sugando avidamente os lábios um do outro, ignorando sua mãe. Aproveitando este momento raro de ternura, ao olhar para a mulher que está fechando os olhos e apreciando o momento, seu coração estremece. Será que essa garota realmente se apaixonou por mim? No momento em que você se prepara para revidar, Su Menjiao de repente se afasta. Ela vira o rosto e respira fundo, com um rubor tímido nas bochechas. E o que você não sabe é que essa garota está beijando alguém pela primeira vez, então é naturalmente inexperiente. Tia, você já tirou o print? Já tirei, iau iau. Ai, essa foto é muito mais bonita do que a do velho Liu. Minha futura nora é simplesmente linda. Nesse momento, a mãe está admirando a foto que acabou de tirar, mostrando para o velho Liu e tal. Tudo isso é invenção dela, só para juntar vocês dois. Mas Su Menjiao, obviamente não entende o motivo, corando e olhando timidamente para o celular. Se a tia gostou, fico feliz. Depois de conversar mais um pouco com a mãe, você desliga a chamada de vídeo às pressas, mas assim que desliga, é empurrado por Su Menjiao, que está com o rosto corado de vergonha, respirando com dificuldade e com uma expressão de infelicidade. E você está com uma cara de interrogação. Você murmura para si mesmo, droga, por favor, garota, onde foi que eu te provoquei? Presidente Su, por que você está me empurrando? Por favor, podemos ter um pouco de razão? Foi você quem me beijou agora. Por que fui eu que fui empurrado? Eu também tenho dignidade, mesmo que tenha sido beijado à força pela bela Ciel. Não é uma perda para mim, mas ela está sendo muito descarada. A voz de Su Menjiao não era mais alta, mas um pouco suave e adorável. Mesmo que eu tenha me aproximado por iniciativa própria, quem mandou você colocar a língua para fora? Su Menjiao disse com um tom de reprovação afetuosa, com o rosto corado e quente, e a voz como um mosquito. Ao ouvir isso, você coçou o nariz sem jeito. Não era sua culpa, certo? Quem mandou os lábios dela estarem tão difíceis de sugar? Desculpe, Presidente Su, eu realmente não tive a intenção de ofendê-la. Assim, eu garanto a você que se houver uma próxima vez, ouvindo isso, o belo rosto de Su Menjiao ficou ainda mais vermelho e ela pegou o travesseiro ao lado e jogou em você. Vendo que Su Menjiao estava prestes a perder a paciência, você não disse nada e se virou para sair. Melhor escapar primeiro e se refugiar na sala de estar. 5 minutos depois, ao ver Su Menjiao novamente, ela já havia trocado de roupa e sua expressão havia voltado ao normal. Ela apenas sorriu levemente para você e acenou com a mãozinha enquanto caminhava em direção à porta. Tchau, seu gigante fedorento. Da próxima vez que eu precisar de você para alguma coisa, você não pode ficar enrolando, ok? E você, como se não tivesse ouvido o que ela disse, ficou sentado no sofá olhando para o celular, atordoado. 2 segundos e meio depois, você finalmente levantou a cabeça lentamente. Aquela, Presidente Su, acho que você não vai poder ir embora hoje. Ao ouvir isso, o corpo delicado de Su Menjiao estremeceu e seu sorriso desapareceu silenciosamente. Seus olhos se arregalaram. As palavras daquele gigante fedorento realmente a assustaram. O que as palavras daquele gigante fedorento significam? O que ele quer fazer? Será que ele não vai me deixar ir embora? Sozinha com um homem e uma mulher, sendo forçada a ficar por diante. Uma longa noite. Isso não vai. O rostinho de Su Menjiao ficou vermelho instantaneamente. Ela olhou para você com uma expressão nervosa. J. Giante, espere. Você está falando sério? Você está sendo irracional. 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 Giante, espere. Se acalme e vamos conversar com calma. Su Menjiao teve uma ideia e pensou na sua mãe. Então, pegou o celular e recuou. Se você for impulsivo de novo, vou ligar para a tia. Mas no segundo seguinte, ela ficou ainda mais nervosa. Droga! Não, a tia não vai querer isso? Giante e eu teremos um neto dela. Vendo que essa garotinha está pensando demais, você encolhe os ombros, impotente. Afaste-se e vá até a janela, abrindo as cortinas. Ligar para minha mãe não vai adiantar. Sem mencionar que ela não pode te levar para casa, ela nem está em Sonshin, e está chovendo tanto. Você ainda espera que ela te leve para casa? Está chovendo. Su Menjiao fica ligeiramente surpresa. Só então ela entende o que você quis dizer com não posso ir, e timidamente abaixa a cabeça. Sim, está chovendo forte.
Acho que a presidente Su terá que ficar na minha casa hoje. Você analisa racionalmente, justo quando Su Mengial está procurando outras maneiras de ir para casa. Um trovão surdo ressoa sobre a cidade, e Su Mengial se assusta. Seus ombros até tremem, perdida, e essa cena te deixa atordoado. Su Mengial não tem medo de trovões, tem? Ah, não acredito. Essa paquera dela é realmente insuportável. Só me importo com a personalidade depois de me dar mal. Já tenho 25 anos este ano. Se eu estivesse sozinho em casa, já estaria morrendo de medo. Ok. Su Mengial parece magoada, e parece que Su Mengial está um pouco assustada. Enquanto pegava sua mão ativamente, embora o namoro seja falso, ainda somos bons amigos, certo? Presidente Su, que tal assistirmos a vídeos curtos, para distrair? Dizendo isso, você pega seu celular e começa a navegar. Su Mengial não diz nada, aceitando tacitamente, e ela está te abraçando apertado, olhando para o celular em sua mão. Mas no segundo seguinte, ambos ficam vermelhos. O primeiro vídeo que aparece é porque não é recomendado que homens e mulheres fiquem juntos em um quarto. A lenha seca é fácil de inflamar? Ao ver isso, você tosse levemente e rapidamente muda para o próximo vídeo. Mas vários vídeos seguidos são semelhantes. A primeira vez com meu marido foi na casa dela. Naquele dia estava chovendo torrencialmente e eu não consegui voltar para casa. Eu sempre pensei que era coincidência, mas o cara tinha verificado a previsão do tempo. Garotas, fiquem espertas. Com um estalo, você desliga o celular. Como esses Big Datas conseguem ouvir tudo? Então você se vira sorrateiramente, e como esperado, descobre que Su Mengial está olhando para você com um sorriso malicioso. Presidente Su, isso é um acidente. Muitos canais de marketing postam esses vídeos para chamar a atenção e falar besteiras. Assim, veja, os que eu sigo são vídeos curtos interessantes. Definitivamente não tem essas coisas estranhas. Vendo você explicar ansiosamente, Su Mengial riu, com os olhos brilhando. Tudo bem. Você também soltou um suspiro de alívio. Ainda bem que essa garota, Su Mengial, não pensou muito. Pegou o celular novamente e abriu os seus seguidos. O primeiro vídeo era uma perna branca longa e fina. O segundo vídeo era uma irmã vestindo uma blusa curta e limpando o vidro. O terceiro vídeo é de um grupo feminino universitário exibindo meias calças coletivamente, incrivelmente atraente. Você pega o celular dela. Su Mengial realmente não quer assistir a esses vídeos curtos. Ei, seu giante fedido! Por que você pegou o celular? Eu nem consegui ver direito. Su Mengial fez um beicinho emburrada e apontou para o celular na mesa de centro, indicando para você continuar assistindo. Você ficou confuso e coçou a cabeça. Ah, certo, ela é minha namorada temporária, não minha namorada de verdade. Por que eu estaria com medo? Entendendo tudo, você pegou o celular com confiança e continuou apreciando. Sinto muito, senhorita Su. Eu me envolvi um pouco com o papel agora há pouco. Vamos continuar assistindo. Su Mengial não estava realmente olhando para a tela do celular, mas virou a cabeça para olhar nos seus olhos, dizendo sorrindo. Mas que atuação! Eu realmente pensei que você era minha namorada. Eu morreria se assistisse a isso na frente da minha namorada. Assistir outras mulheres bonitas seria um beco sem saída. Ao ouvir isso, Su Mengial começou a rir histericamente. Em seguida, seus olhos brilharam repentinamente com um brilho diferente, e ela perguntou com um sorriso nos lábios. Jian Chezinho, vamos supor que eu sou sua namorada. Você acha que ou aquelas mulheres no vídeo? Quem é mais atraente? Ao ouvir a pergunta de Su Mengial, você não pôde deixar de rir. Senhorita Su, eu acho que você não está realmente perguntando, mas buscando elogios. Buscar elogios? O que isso significa? Su Mengial ficou um pouco confusa, olhando para você com uma expressão perplexa. Elas não têm seu radar. Não têm suas pernas longas. Não têm seu corpo bom, e definitivamente não são tão bonitas quanto você. Isso não é para me fazer comparar, é apenas para me fazer elogiá-la, certo? Ao ouvir isso, Su Mengial mordeu o lábio inferior inconscientemente. Seus olhos brilharam com um toque de alegria. Jiante, você realmente sabe como agradar uma mulher. Nesse momento, você ia dizer, não é que eu sei como agradar uma mulher, é que eu sei como agradar minha esposa. Ao ouvir isso, Su Mengial ficou surpresa, arregalou os olhos e virou a cabeça para olhar para você, parecendo um pouco confusa. Como vocês dois estavam sentados lado a lado de mãos dadas, ao virar a cabeça, o olhar dela caiu inconscientemente no seu rosto de perfil. Ele é realmente bonito. Essa habilidade de elogiar,
juntamente com esse rosto. Realmente me faz suspirar. Senhorita Su, você não está brava, está? Você não disse agora há pouco que... Para eu fingir que você é minha namorada? Eu só estava respondendo casualmente. É assim que as falas melosas da internet são escritas. Depois de ouvir sua voz, Su Menjiao finalmente voltou a si. Eu pareço ser alguém que fica brava facilmente? Estava pensando em como te elogiar, pensando com a cabeça inclinada. Elogio verbal é quase nenhum elogio. Não precisa me elogiar, presidente Su, me faça um favor. E Su Menjiao, depois de ouvir, acenou com a cabeça sem hesitar. Ótimo! Vendo Su Menjiao tão disposta. Você ficou radiante de alegria. Que ótimo! Aguentando isso por tanto tempo, finalmente posso voltar ao meu trabalho. Coração agitado, mãos trêmulas. Você se levanta de repente. Então, presidente Su, espere um momento. Ao ouvir isso, a pequena cabeça de Su Menjiao zumbiu imediatamente. Diante disse ele, por favor. Que tipo de disparate é esse? No segundo seguinte, ele cobriu os olhos com as mãos e gritou. Não, não, não. Jiante, pare com isso. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Não tire a roupa. Como Su Menjiao gritou de forma um pouco confusa. Então você não ouviu a frase não tire a roupa, mas sorriu e ergueu as sobrancelhas. Ah, presidente Su, não se apresse em me recusar. Se não acredita, ligue agora para Moshuai e pergunte. É muito gostoso. Neste momento, Su Menjiao sentiu que o processador do seu cérebro estava prestes a queimar. Moshuai não é aquele fotógrafo sentado ao lado de Jiante? Ouvindo isso, parece que... 2 minutos depois, quando ele viu você, um repórter defendendo seus direitos, entrando na cozinha com um pacote de macarrão. Só então parou de discar para o 190. 10 minutos depois, você colocou uma tigela de macarrão fumegante na frente dele. Não é, presidente Su? Então você não estava com fome? Vendo o macarrão ainda fumegante. E o que você disse? Su Menjiao ficou um pouco emocionada. É a primeira tigela que você faz para mim. Eu pensei que ele ia, aquilo. E eu ia ligar para o 190. Acontece que Jiante estava recompensando sob um pretexto. Ele ainda se lembrava de que eu disse que estava com fome naquele dia e aproveitou a oportunidade para cozinhar macarrão para mim. Su Menjiao. Ah, Su Menjiao, como você pode especular sobre Jiante assim? Você é tão má. Vendo Su Menjiao um pouco hesitante, você sorriu gentilmente. Presidente Su, não seja tímida. Coma rápido. Depois que Su Menjiao comeu a primeira mordida, você perguntou ansiosamente. E aí, está gostoso? Pode-se dizer que é o macarrão mais horrível que Su Menjiao já comeu, mas é a sua intenção. Ela curvou as sobrancelhas e sorriu levemente. Não é muito gostoso, mas não importa. Ouvindo essa avaliação, Jiante ficou tão feliz quanto se tivesse vencido um jogo de classificação. Ele deu um soco no ar, com os cantos da boca ligeiramente para cima. Deus me livre! Depois de aprender a cozinhar por tanto tempo, finalmente o macarrão que eu cozinho pode ser comido pelas pessoas. Ao ouvir isso, Su Menjiao ficou surpresa por um momento, piscou seus lindos olhos e olhou novamente para o macarrão na tigela. Essa repórter está me testando? Seu Jiante idiota! Su Menjiao percebeu e ficou comovido em vão. Arregalando os olhos, a raiva no fundo dos olhos não pôde ser contida. Jiate, você vai me usar para testar veneno? Não vou dizer mais nada, vou descontar do seu salário, seu mesquinho. Adeus aos 100 mil. No final, Su Menjiao não comeu o macarrão envenenado que você fez, mas cozinhou ela mesma. Ela fez uma segunda transformação no macarrão. Depois da transformação, ficou diferente. Depois de comer e beber o suficiente, você se jogou no sofá, ergueu as sobrancelhas, e ligeiramente fria, Su Menjiao sorriu amargamente. Presidente Su, não fique brava, não fique brava. Que tal eu ter um prejuízo hoje à noite? Você dorme na cama e eu no sofá, ok? Você deveria mesmo. Su Menjiao disse inconscientemente, mas no meio da frase, ela mudou repentinamente de assunto. Com os belos olhos apertados, ela virou a cabeça. Levante-se. Quem quer dormir na sua cama? Embora ela admitisse que a cama era realmente confortável, ela ainda sentia que era um pouco inadequado. Ela não era parente sua. Iria mesmo dormir na cama dele a noite toda? Sem ouvir a recusa de Su Menjiao, você se levantou rapidamente. Apontando para o sofá, você disse, ótimo, presidente Su, então durma no sofá hoje à noite. Espere que eu pegue um cobertor para você. Não,
não pegue, você vai pegar um resfriado à noite. Ela não tinha dado 2 passos, quando Su Mengjiao agarrou a manga do seu pijama. Volte aqui, seu gigante fedido. Como você pode dormir nesse sofá? É tão estreito. E você ficou sem palavras. Eu te disse para dormir na cama agora mesmo, mas você não quis. Agora você está reclamando que o sofá é pequeno. Tudo bem, vamos dormir. Su Mengjiao mordeu os lábios vermelhos com raiva e deitou-se no sofá. Mas no segundo seguinte, a realidade lhe deu um banho de água fria. Assim que ela se moveu ligeiramente, sentiu que suas costas estavam sem peso. Ela estava prestes a cair no chão com força, e você, vendo isso, agiu imediatamente. Rapidamente, você usou os braços para apoiá-la. Su Mengjiao a ajudou a sentar-se ereta. Depois de pensar um pouco, você sorriu gentilmente e disse: Presidente Su, eu sei que você não queria dormir na cama agora. Porque tinha medo de que meu quarto não estivesse limpo. Fique tranquila, eu acabei de trocar os lençóis e as cobertas. Estão novos. Por favor, se contente com eles e vá dormir uma noite na minha cama, ok? Tudo bem, então. Su Mengjiao naturalmente ouviu que você estava dando uma desculpa para ela. Ela sentiu-se um pouco tocada em seu coração. Na manhã seguinte, você, deitado na cama, abriu lentamente os olhos. Seus olhos se arregalaram imediatamente. Ontem, Su Mengjiao entrou no quarto e, 10 minutos depois, saiu para te chamar. Claro, talvez ela estivesse com medo dos trovões. Ela colocou travesseiros no meio da cama e muitas roupas como uma barreira. Se adaptar para que vocês possam dormir juntos na cama. No entanto, o que te deixa perplexo é a sensação de estar ferido agora. O que é isso? Macio, muito bom de apertar, e não cabe em uma mão. Putz! Seu cérebro começou a pensar rapidamente. No segundo seguinte, você ficou boquiaberto. Será que é aquilo? Essa garota é tão ousada para dormir que nem usa roupa íntima. E você não consegue tirar a mão porque Su Mengjiao está segurando-a com as 2 mãos, pressionando-a firmemente ali. De manhã, é o momento em que os hormônios são secretados loucamente. Não dá, tenho que resolver isso logo. Você respirou fundo para se acalmar. Só então você voltou a si. Mesmo que a sensação em sua mão seja ótima. Você sabe que precisa tirar a mão o mais rápido possível. Você estudou e pensou por cerca de 2 minutos. Você determinou um meio de se salvar. Retire-a lentamente, com cuidado. Não deve ser um grande problema. E o que você nunca imaginaria é que, além de ser inquieta para dormir, Su Mengjiao também é agressiva para dormir. Nesse momento, Su Mengjiao já estava acordando vagamente. Despertador? Por que ainda não tocou? Que horas são? Estou com tanto sono. Devo dormir mais um pouco? Espera, o que está se movendo? Jiachi? Essa mão. Puta merda. Jiachi, o que você está fazendo? Não é de admirar que Su Mengjiao esteja com raiva. Nesse momento, você tinha acabado de colocar a mão. Su Mengjiao, que tinha acabado de acordar, já tinha o rosto corado extremamente escuro. Sua expressão era ainda mais assustadora. Justamente quando uma voz veio de trás. Com uma voz suplicante, você disse: Su, minha boa Su, por favor, não acorde. Jiante, saia de perto de mim. Su Mengjiao não aguentou mais, arregalou seus belos olhos, levantou-se e gritou. Ela te deu um chute, sem enrolação, sem poupar esforços. Putz, como ela pôde acordar? Inesperadamente, tão de repente, vendo que Su Mengjiao estava prestes a dar outro chute. Você deu um salto carpado e pulou da cama, dizendo: Su, espere. Não fique brava, não se preocupe. Deixe-me explicar. Su Mengjiao não quis ouvir. Explicar? O que mais há para explicar? Há pouco, você ainda estava me pedindo para não acordar. Su, desde pequeno, eu durmo quieto. Quando acordei, você já estava assim. E era você quem estava segurando minha mão. Eu estava segurando ali. Eu não sabia de nada disso. Quando acordei, ainda estava atordoado. Presidente Su, por favor, entenda. Eu só estava tentando tirar minha mão depois que você adormeceu para não abusar de você. Su Mengjiao ficou em silêncio. Fragmentos de memórias inundaram sua mente. Ela se lembrou de alguns pequenos detalhes da noite passada. Aparentemente, ela acordou pela primeira vez no meio da noite por causa do calor. Por causa da chuva, os 2 desligaram o ar-condicionado na noite passada. Então ela sentiu muito calor. Não só tirou o cobertor, como também pensou que estava em casa. Ela tirou o pijama e as roupas íntimas.
E a segunda vez foi vagamente, provavelmente na segunda metade da noite, quando esfriou. Como ela tinha tirado o cobertor e tirado a roupa, Su Mengiao sentiu muito frio. Ela se lembrou de não ter pegado o cobertor. Em vez disso, ela abraçou algo muito quente. Se não houver surpresas, era o seu braço. Meu Deus! Su Mengiao perdeu toda a compostura, arregalando seus belos olhos de forma inacreditável. Errado. Então, nada disso é culpa de Jianqi. A culpa é totalmente minha por não dormir quieta. Eu mesma coloquei a mão de Jianqi naquilo meu. Em um instante, expressões de vergonha, constrangimento e humilhação surgiram. As bochechas de Su Mengiao ficaram visivelmente vermelhas. E, por acaso, um raio de sol brilhou através da cortina, iluminando Su Mengiao. Parecia ainda mais bonita. Essa cena de tirar o fôlego fez você reagir. Seu corpo também começou a agir por conta própria, estendendo as mãos em direção a Su Mengiao.